Revelações sobre o programa secreto do Pentágono e imagens captadas pela Agência Espacial Norte-Americana desafiam tudo o que sabemos sobre objetos voadores não identificados e vida extraterrestre. De misteriosas luzes na Lua a bases alienígenas em Marte, muitas dessas fotos desaparecem sem explicação, aumentando especulações sobre o que está sendo ocultado. Antes que se percam para sempre, veja 20 registros secretos da Agência Espacial Norte-Americana que podem mudar nossa visão do universo. Número 20. Estruturas alienígenas em Marte. Entre as inúmeras imagens de Marte registradas pelos rovers e satélites da Agência Espacial Norte-Americana, algumas se destacam por suas formas peculiares. Em especial, certas fotos mostram estruturas geométricas incomuns, levando alguns a especularem que poderiam ser evidências de construções ou artefatos alienígenas. A simetria dessas formações parece ir além do que a natureza criaria espontaneamente, o que alimenta teorias sobre possíveis civilizações antigas que poderiam ter habitado o planeta vermelho. Infelizmente, muitas dessas imagens se tornaram difíceis de encontrar, levantando suspeitas sobre a possibilidade de que algo importante esteja sendo ocultado. Número 19. O rosto em Marte. Uma das fotografias mais famosas já capturadas pela Agência Espacial Norte-Americana mostra uma formação rochosa em Marte que se assemelha a um rosto humano. Essa imagem foi registrada pelo satélite Viking nos anos 70 e gerou diversas especulações sobre a existência de uma antiga civilização extraterrestre no planeta. Com o passar dos anos, novas imagens em alta resolução revelaram que o rosto provavelmente é apenas uma formação natural moldada por sombras e relevo. No entanto, a versão original da foto continua a ser um grande mistério e fonte de inúmeras teorias da conspiração. Além disso, algumas dessas imagens desapareceram dos registros públicos, deixando dúvidas sobre o que a Agência Espacial Norte-Americana realmente sabe sobre Marte. Número 18. Luzes misteriosas na Lua. Durante diversas missões lunares, a Agência Espacial Norte-Americana capturou registros de estranhas luzes brilhando na superfície da Lua. Esses fenômenos foram observados em locais que nunca foram explorados por astronautas, tornando as imagens ainda mais intrigantes. Muitos acreditam que essas luzes podem ser sinais de atividade extraterrestre. Outras hipóteses sugerem que elas poderiam ser apenas reflexos ou efeitos ópticos. No entanto, a remoção repentina de várias dessas fotos dos arquivos públicos gerou ainda mais especulações. Afinal, o que essas luzes realmente são e por que algumas imagens sumiram? Número 17. Objetos voadores não identificados desaparecendo dos registros da Agência Espacial Norte-Americana. A Agência Espacial Norte-Americana já registrou diversas imagens de objetos voadores não identificados no espaço. Essas fotos circularam por anos entre pesquisadores do fenômeno, mas muitas delas desapareceram sem explicação. Seria um esforço para evitar o pânico público? Ou haveria razões menos conspiratórias por trás desses desaparecimentos? A ausência dessas imagens levanta dúvidas, e algumas teorias afirmam que a verdade sobre vida extraterrestre está sendo suprimida. Número 16. A região de Sidônia em Marte. A área de Sidônia, em Marte, tem sido alvo de curiosidade há décadas devido ao seu terreno peculiar. O satélite Viking capturou imagens que pareciam mostrar um rosto humano esculpido na superfície marciana, alimentando ainda mais teorias sobre civilizações alienígenas. A explicação oficial sugere que é apenas um efeito de luz e sombra, mas isso não impediu especulações. Ao longo dos anos, novas imagens da região foram divulgadas, mas algumas desapareceram misteriosamente, deixando dúvidas sobre o que realmente pode estar escondido lá. Número 15. As misteriosas fotos de Eisenhower. Em 2012, Adam Dew recebeu um telefonema inesperado de um amigo chamado Joseph B. Ele havia encontrado algo curioso, uma caixa de fotografias antigas jogada no lixo. Ao analisar as imagens, Adam percebeu que algumas mostravam o ex-presidente Dwight D. Eisenhower ao lado de figuras famosas como Bing Crosby e Clark Gable. Mas duas fotos se destacavam. Uma delas parecia exibir um pequeno corpo alienígena dentro de um recipiente de vidro. Empolgados, Adam e Joseph enviaram as imagens para especialistas em objetos voadores não identificados, que notaram semelhanças com os relatos sobre o famoso acidente de Roswell. No entanto, após investigações mais detalhadas,
descobriram que o suposto alienígena era, na verdade, o corpo preservado de uma criança humana. A empolgação se transformou em decepção, mas o caso se tornou mais um capítulo da longa lista de equívocos e mistérios no estudo dos objetos voadores não identificados. Número 14. Céus secretos, mistérios da Força Aérea e segredos ocultos. A Força Aérea dos Estados Unidos esteve no centro de inúmeros projetos secretos, especialmente no desenvolvimento de aeronaves como o U-2 e o SR-70 e um Blackbird. Alguns acreditam que existem outras aeronaves altamente sigilosas, talvez semelhantes àquelas descritas pelo polêmico Bob Lazar. Um evento misterioso ocorreu em 1963, quando um avião espião caiu no estado de Utah. O piloto sobreviveu, mas a Força Aérea rapidamente isolou a área, alimentando suspeitas de que algo mais estava envolvido no acidente. Avançando para 2020, diversos criadores de conteúdo registraram atividades incomuns perto de uma base aérea secreta em Nevada. Durante a noite, movimentos estranhos foram filmados, mas a Força Aérea recusou-se a fornecer explicações. Um arqueólogo chamado Freeman visitou a mesma região, focado na história local. Durante sua investigação, descobriu que a base já foi usada para testes nucleares no passado. Uma imagem assustadora de 1957 mostra uma explosão atômica na área, um lembrete sombrio das atividades sigilosas que ali ocorreram. Número 13. O Anel Colorido do Sri Lanka, um enigma no céu. Em 2004, um oficial aposentado da Força Aérea Real Britânica estava de férias no Sri Lanka quando testemunhou algo inacreditável. Um enorme anel colorido apareceu no céu. Rapidamente, ele fotografou o fenômeno e enviou a imagem para o Ministério da Defesa, que decidiu manter o material em sigilo por anos. Quando a foto foi finalmente liberada, o mistério só aumentou. Quem capturou a imagem nunca foi identificado e ninguém conseguiu explicar exatamente o que era aquele estranho anel brilhante. Alguns especialistas sugeriram que poderia ser um fenômeno atmosférico raro, mas outros acreditam que se tratava de algo muito mais extraordinário. O sigilo em torno do caso apenas fortaleceu as teorias sobre sua verdadeira origem. Número 12. Skinny Bob, o alienígena que chocou a internet. Um dos vídeos mais enigmáticos sobre alienígenas surgiu em 2011, quando um usuário de uma rede social chamado Ivan publicou um vídeo perturbador. A gravação mostrava um humanoide de pele lisa e olhos grandes e escuros, exatamente como os famosos Greys, descritos em relatos de encontros com extraterrestres. Ivan alegou que o vídeo era um arquivo secreto da inteligência soviética, mostrando um alienígena conhecido como Skinny Bob, supostamente parte de uma missão diplomática da constelação de Zeta Reticuli. A falta de um criador identificado para o vídeo gerou ainda mais mistério. Randy Sharp, um especialista em efeitos visuais de Hollywood, analisou a gravação e concluiu que reproduzir um efeito tão realista custaria cerca de R$250 mil. Com um investimento tão alto, qual seria o propósito do vídeo? A ausência de um autor e a qualidade impressionante da filmagem continuam a intrigar tanto céticos quanto entusiastas do fenômeno dos objetos voadores não identificados. Seria essa uma evidência real ou apenas um dos melhores enganos já criados? Número 11. O objeto voador não identificado Tic Tac, o encontro da USS Nimitz. O caso envolvendo a USS Nimitz em 2004 continua sendo um dos relatos mais intrigantes de encontros com objetos voadores não identificados. Tudo começou quando o navio USS Princeton detectou sinais estranhos em seus radares próximo à ilha San Clemente, na Califórnia. No início, a equipe de radar pensou que se tratava de um erro no sistema, mas, mesmo após recalibrarem o equipamento, os sinais persistiram. O que apareceu nos monitores desafiava toda a lógica conhecida. Objetos que se moviam rápido demais para serem aves, devagar demais para serem aviões e que realizavam manobras impossíveis, como despencar de uma altitude de 6.000 metros até o nível do mar em segundos. No dia 14 de novembro, caças da Marinha foram enviados para investigar. O comandante David Fravor e sua equipe avistaram um objeto branco em formato de tic-tac pairando sobre o oceano. O que chamou a atenção foi que a água parecia estar agitada sob o objeto voador não identificado, como se houvesse algo submerso. Quando os caças tentaram se aproximar, o objeto acelerou em uma velocidade inimaginável e desapareceu do radar. Minutos depois, ele reapareceu a quilômetros de distância,
como se já soubesse para onde os pilotos estavam indo. Outro caça conseguiu capturar imagens do fenômeno usando uma câmera de infravermelho. O vídeo mostrou um objeto oval sem asas ou sinais de propulsão visíveis, movendo-se de maneira inexplicável. O detalhe mais misterioso veio depois. Testemunhas relataram que naquela mesma noite, 2 homens chegaram de helicóptero e recolheram todas as gravações e relatórios do encontro. Isso gerou especulações de que o governo poderia estar tentando esconder algo muito maior. Seria essa uma prova de tecnologia extraterrestre? Ou apenas um projeto militar ultra-secreto? O incidente da USS Nimitz continua sendo um dos casos mais bem documentados e debatidos na história dos objetos voadores não identificados. Número 10. O encontro do drone MQ-9 em 2023. Em janeiro de 2023, uma missão militar rotineira tomou um rumo inesperado quando uma equipe operava um dos drones mais avançados do mundo, o MQ-9 Reaper. O que começou como uma operação de vigilância comum rapidamente se transformou em um encontro que parecia saído de um filme de ficção científica. Enquanto monitoravam os céus, os operadores do drone detectaram um objeto desconhecido se movendo a velocidades absurdas, realizando manobras que desafiam todas as leis conhecidas da física. As câmeras do drone foram imediatamente direcionadas para o fenômeno, registrando tudo. O mais impressionante foi que o objeto deixava um estranho rastro no ar, criando um efeito de ondulação ao redor de si, algo que nunca havia sido visto antes. Quando o vídeo foi divulgado dentro de círculos militares, ele rapidamente se tornou um dos registros mais comentados. Especialistas que analisaram as imagens não conseguiram explicar o que estavam vendo. As teorias variam entre tecnologia extraterrestre e experimentos ultra-secretos. Mas, sem respostas definitivas, o incidente com o MQ-9 Reaper continua sendo um dos encontros mais enigmáticos dos últimos tempos. Número 9. O caso Leavitt, um desaparecimento assustador. Em 1956, um dos incidentes mais chocantes e perturbadores da história dos objetos voadores não identificados ocorreu em uma base militar no Novo México. O sargento da Força Aérea Jonathan P. Leavitt e o major William Cunningham estavam em uma missão de inspeção quando algo inimaginável aconteceu. Enquanto Cunningham observava os destroços de um antigo teste de míssil, ele viu algo se aproximando rapidamente do céu. Antes que pudesse reagir, um objeto voador desconhecido pairou sobre Leavitt. Em segundos, o sargento foi levado para o ar e sugado para dentro da nave, desaparecendo completamente. Cunningham entrou em choque e correu para a base para relatar o ocorrido. O radar militar confirmou a presença de um objeto não identificado no espaço aéreo naquela noite, reforçando a autenticidade do seu relato. 3 dias depois, a situação ficou ainda mais bizarra. O corpo de Leavitt foi encontrado a mais de 16 quilômetros do local onde havia desaparecido. O detalhe mais inquietante? Seu corpo não tinha uma única gota de sangue, como se tivesse sido drenado por completo. O caso Leavitt continua cercado de perguntas sem resposta. Teriam sido alienígenas? Ou algum experimento secreto saiu do controle? Até hoje, esse mistério continua alimentando inúmeras teorias sobre abduções e contatos extraterrestres. Número 8. O combate aéreo de Gorman, uma perseguição impossível. Na noite de 1º de outubro de 1948, o piloto da Força Aérea George Gorman teve um dos encontros mais intensos já documentados com um objeto voador não identificado em pleno voo. Durante um patrulhamento aéreo, ele avistou um objeto brilhante e arredondado, que voava a velocidades inacreditáveis e realizava manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Determinado a identificar o fenômeno, Gorman perseguiu o objeto misterioso em um combate aéreo sem precedentes. Mas, por mais que tentasse, ele não conseguia se aproximar. O objeto simplesmente mudava de direção em ângulos impossíveis e acelerava de forma instantânea. Após vários minutos tentando interceptar o objeto, Gorman percebeu que sua aeronave não tinha chance contra a tecnologia desconhecida e decidiu recuar. O caso ficou conhecido como o Combate Aéreo de Gorman, tornando-se um dos relatos mais convincentes de objetos voadores não identificados interagindo com aeronaves militares. Até hoje, a identidade e a origem do misterioso objeto permanecem um enigma. Número 7. As linhas de Nazca. Mensagens para extraterrestres? As enigmáticas linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru,
continuam sendo um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Essas gigantescas figuras esculpidas no solo se estendem por mais de 3.265 km², formando desenhos que só podem ser vistos claramente do alto. Os cientistas acreditam que essas figuras foram criadas pela civilização Nazca há mais de 2.000 anos, possivelmente como parte de rituais religiosos ligados à água e à fertilidade. No entanto, outra teoria ainda mais intrigante sugere que essas linhas podem ter servido como sinais para visitantes extraterrestres. Alguns pesquisadores apontam que certas formações lembram pistas de pouso gigantes, enquanto outras representam seres com características incomuns, como um famoso geoglifo apelidado de O Astronauta. Se as linhas de Nazca realmente foram criadas para seres de outro planeta, isso significaria que civilizações antigas tiveram contato com extraterrestres? Ou seriam apenas obras de engenharia e arte avançadas para a época? O mistério permanece sem resposta. Número 6. O avistamento de 2017. Objeto voador não identificado de outro mundo? No dia 15 de maio de 2017, um evento extraordinário aconteceu nos céus, deixando especialistas perplexos e levantando inúmeras teorias sobre a possível presença de tecnologia extraterrestre em nosso planeta. Tudo começou quando um objeto misterioso foi capturado em vídeo, realizando movimentos que desafiavam qualquer explicação lógica. A gravação mostrava o objeto deslocando-se a velocidades incríveis, mudando de direção abruptamente sem demonstrar qualquer sinal de propulsão convencional. Diferente de drones, aviões ou qualquer outra aeronave conhecida, essa estrutura parecia desafiar as leis da física, demonstrando acelerações instantâneas e curvas impossíveis para qualquer tecnologia humana registrada até então. O formato do objeto também chamou a atenção, pois não se parecia com nada já documentado anteriormente. Não apresentava asas, hélices ou motores visíveis, e sua superfície parecia refletir a luz de forma incomum, como se fosse feita de um material altamente avançado. A história ficou ainda mais intrigante quando começaram a surgir relatos de que militares estavam patrulhando a área onde o objeto voador não identificado foi avistado. Algumas testemunhas próximas ao local alegaram ter visto soldados e veículos do exército bloqueando o acesso à região, levantando suspeitas sobre um possível acobertamento. Curiosamente, ao mesmo tempo em que esse avistamento ocorria, uma fotografia secreta foi descoberta nos arquivos da Agência Espacial Norte-Americana, mostrando um objeto misterioso flutuando sobre a superfície de Marte. O objeto tinha uma aparência metálica e brilhava sob a luz do Sol, mas ninguém conseguiu determinar o que exatamente ele era. Após várias análises científicas, nenhuma explicação oficial foi dada, e a imagem logo se tornou um dos maiores mistérios dentro dos arquivos espaciais. Seria este mais um indício de atividade extraterrestre? Ou apenas um fenômeno atmosférico ou tecnológico que ainda não compreendemos? O caso continua sem solução, deixando um rastro de perguntas e alimentando ainda mais o fascínio pelo desconhecido. Número 5. O legado dos objetos voadores não identificados no Brasil. A Noite Oficial dos Objetos Voadores Não Identificados. O Brasil sempre teve um lugar de destaque no cenário mundial dos avistamentos de objetos voadores não identificados, com eventos que deixaram até mesmo autoridades militares sem explicação lógica. Entre os muitos relatos impressionantes registrados no país, um dos mais chocantes ficou conhecido como a Noite Oficial dos Objetos Voadores Não Identificados. Na noite de 20 de maio de 1986, algo extraordinário aconteceu nos céus do Brasil. Diversos objetos voadores não identificados foram detectados simultaneamente por radares da Força Aérea Brasileira em diferentes estados do país. O alvoroço foi tão grande que o próprio governo brasileiro ordenou que caças fossem enviados para interceptar os objetos e tentar identificá-los. No entanto, os pilotos ficaram estarrecidos com o que presenciaram. Os objetos demonstravam velocidades e manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida, sumindo do radar e reaparecendo a quilômetros de distância em frações de segundo. Após o evento, o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Octávio Moreira Lima, confirmou publicamente que algo realmente inexplicável havia acontecido naquela noite. Mas esse não foi o único evento ufológico marcante no Brasil. Na década de 70, um pequeno vilarejo chamado Colares, no estado do Pará,
foi palco de uma das ocorrências mais assustadoras já documentadas. Os moradores relataram que estranhas luzes pairavam sobre a cidade e pareciam atacar as pessoas, emitindo feixes de energia que causavam queimaduras e marcas estranhas em suas peles. Algumas vítimas disseram que sentiram fraqueza extrema e sintomas semelhantes à radiação após o contato com os feixes de luz. A situação ficou tão grave que a Força Aérea Brasileira decidiu intervir e iniciou uma investigação secreta chamada Operação Prato. Durante meses, militares registraram centenas de avistamentos e coletaram diversos depoimentos, mas, misteriosamente, a operação foi encerrada sem explicações concretas. O que realmente aconteceu em Colares? E por que as autoridades parecem evitar falar sobre isso até hoje? Seriam esses eventos provas inegáveis de visitas extraterrestres ao Brasil? Ou apenas fenômenos naturais que ainda não conseguimos compreender? A verdade continua envolta em mistério. Número 4. O avistamento escocês de 1990. A foto que desapareceu por mais de 3 décadas. Em um pequeno e tranquilo vilarejo na Escócia, um dos avistamentos mais impressionantes e bem documentados da história aconteceu em uma noite comum. 2 chefes de cozinha que trabalhavam em um hotel decidiram dar uma volta ao ar livre depois de um dia longo de trabalho. Enquanto caminhavam por uma estrada deserta, algo inacreditável apareceu no céu. Um enorme objeto metálico, em formato de diamante, flutuava silenciosamente sobre as montanhas. A nave media cerca de 30 metros de comprimento e parecia totalmente imóvel, sem emitir som ou qualquer sinal de propulsão. Os 2 homens, incrédulos, ficaram observando a cena por minutos, tentando processar o que estavam vendo. Tomados pela adrenalina, eles rapidamente pegaram suas câmeras e começaram a tirar fotos. Em uma das imagens mais impressionantes, um caça militar podia ser visto voando próximo ao objeto, como se estivesse monitorando ou investigando a presença da misteriosa nave. Convencidos de que haviam capturado algo revolucionário, eles levaram as fotos para um jornal local. Mas antes que a história pudesse ser publicada, o Ministério da Defesa do Reino Unido interveio imediatamente. Todas as imagens originais foram confiscadas e qualquer divulgação foi proibida. O caso permaneceu oculto por 32 anos, até que em 2022, um pesquisador chamado David Clark conseguiu recuperar uma cópia de uma das fotos originais. A divulgação da imagem reacendeu as teorias. Se o governo realmente achava que era algo inofensivo, por que esconder as fotos por tanto tempo? Teria sido um projeto secreto militar, um fenômeno atmosférico incomum ou algo muito maior, envolvendo tecnologia extraterrestre. O caso continua sendo um dos enigmas mais intrigantes da história dos objetos voadores não identificados. Número 3. A Batalha de Los Angeles. O ataque que nunca foi explicado. Na noite de 24 de fevereiro de 1942, poucos meses após o ataque a Pearl Harbor, a cidade de Los Angeles entrou em estado de pânico quando estranhos objetos luminosos surgiram no céu. Convencidos de que poderia ser um ataque inimigo, os militares dispararam mais de 1.400 projéteis antiaéreos contra os objetos, tentando derrubá-los. Mas, para a surpresa de todos, os alvos não foram atingidos e continuaram pairando acima da cidade. Moradores observaram tudo de suas janelas, e relatos da época afirmam que os objetos pareciam não ser deste mundo. Apesar da intensa ofensiva militar, os objetos voadores não identificados simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. O governo mais tarde tentou explicar o evento como um erro de identificação, sugerindo que os soldados haviam disparado contra um balão meteorológico. Mas muitas pessoas nunca aceitaram essa versão, pois os registros da época mostram que algo realmente estranho aconteceu naquela noite. O caso ficou conhecido como a Batalha de Los Angeles, tornando-se um dos eventos ufológicos mais misteriosos da história. Teriam sido visitantes extraterrestres? Ou um experimento militar que saiu do controle? O mistério permanece até hoje. Número 2. O avistamento no lago. O enigma fotográfico de 1971. O fotógrafo aéreo Sérgio Loa estava em uma missão para a National Geographic quando, sem querer, capturou uma das imagens mais misteriosas de um objeto voador não identificado já registradas. Enquanto fotografava um lago remoto, Loa só percebeu o que havia registrado dias depois ao revelar as imagens. Em uma das fotos, um enorme objeto metálico flutuava no céu, refletindo a luz do sol
e parecendo não pertencer ao ambiente natural ao seu redor. O disco metálico tinha aproximadamente 50 metros de diâmetro, e seu design era diferente de qualquer aeronave conhecida da época. Ansioso para compartilhar sua descoberta, Loa mostrou a foto para seus superiores, mas, para sua surpresa, foi instruído a manter o caso em sigilo. Os arquivos foram armazenados e esquecidos, até que anos depois a foto vazou para o público. Em 2021, especialistas analisaram a imagem e concluíram que não havia sinais de manipulação ou erro fotográfico, o que apenas fortaleceu as especulações. Seria essa uma das provas mais autênticas de um objeto voador não identificado? Ou existiria uma explicação menos extraordinária? O caso segue sem solução. Tópico: curioso. A criatura das missões secretas da Agência Espacial Norte-Americana. Um registro assustador surgiu na internet mostrando uma suposta criatura humanoide, alegadamente fotografada por astronautas da Agência Espacial Norte-Americana durante uma missão classificada. A imagem teria sido arquivada em registros ultra-secretos da agência, mas foi misteriosamente deletada pouco depois de ter circulado entre um grupo seleto de cientistas e astronautas. O ser na foto tinha olhos negros gigantes, pele extremamente fina e dentes afiados. Características que lembram descrições clássicas de alienígenas em supostos encontros com humanos. Fontes afirmam que a criatura foi descoberta dentro de uma nave abandonada no espaço profundo durante uma expedição de reconhecimento. A imagem, segundo vazamentos, teria sido escondida para evitar pânico global. Mas a pergunta que fica é: essa foto realmente prova a existência de seres extraterrestres ou é apenas mais um boato amplificado pela internet? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. O objeto voador não identificado sobre o Lago Michigan em 2021. Um dos registros mais intrigantes da atualidade. O último caso da nossa lista ocorreu em 2021, quando um grupo de turistas navegava pelo Lago Michigan e testemunhou algo que jamais esqueceriam. No céu, um objeto voador não identificado realizava manobras impossíveis, acelerando e mudando de direção em frações de segundo. O grupo rapidamente pegou seus celulares e conseguiu capturar o momento em vídeo. As imagens mostravam um objeto escuro e sem asas, capaz de se mover com uma agilidade impressionante. O vídeo rapidamente se tornou viral, chamando a atenção de ufólogos, cientistas e até mesmo de autoridades governamentais. Enquanto alguns acreditam que poderia ser uma nave extraterrestre, outros sugeriram que poderia se tratar de um projeto militar secreto. Apesar dos inúmeros debates e análises feitas sobre o vídeo, nenhuma explicação oficial foi dada. O caso do Lago Michigan se tornou um dos avistamentos mais intrigantes da última década, reacendendo a eterna pergunta: estamos sozinhos no universo? E aí? Qual dessas imagens você acha que representa a maior conspiração sobre objetos voadores não identificados? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!